Oi, professora, novamente, tudo bem? Retomando, né? No último vídeo eu parei, né? Nessa parte do capítulo 14, eu cheguei a ler, né? Até o enunciado aqui, capítulo 14 e tal. Só que eu não comecei, por causa que eu achei que o vídeo já tinha ficado muito grande, essas coisas assim. E então eu parei e vou recomeçar, tá? Espero que essa parte não seja tão grande também. Desculpa, é que eu sou muito iniciante nisso, professora. Tá bom, vamos lá. Capítulo 14. Notícia e valor semântico das classes gramaticais. Aula 57, no livro 3, vai falar sobre notícia. A notícia, ela serve para ser algo informativo, né? Ela geralmente, quer dizer, ela é usada, né? Para falar sobre coisas recentes, sobre coisas reais, né? Mesmo que hoje em dia nós temos muitas pessoas falando sobre questão de fake news, essas coisas assim, que são coisas ruins, né? Essa questão de fake news e tal. Mas não tem problema, né? Fake news, não sei se sei que você vai entender, mas só pra falar, notícias falsas, né? Então, vamos lá. As notícias, elas vêm, né, pra gente, geralmente em forma, tipo, rádio, TV, jornal, essas coisas assim, que são meios de comunicação, né? Elas vêm pelos meios de comunicação para poder informar as pessoas, né? A notícia, ela é uma narrativa, né? Alguém vai contar algo, vai narrar algo que aconteceu. Então, ela apresenta os 5 elementos da narrativa também, né? Que lá que você falou pra gente e tal. Vamos lá. Agora eu vou falar as características de uma notícia. Uma notícia, ela tem que ter um título ou uma manchete, um título auxiliar, que esses dois caminham juntos praticamente, né? Tem o lead e o corpo da notícia. Vamos lá. Título ou manchete e título auxiliar. Eu coloquei, tentei encaixar, né, no meio assim da explicação do título e do título auxiliar. O lead eu tentei colocar em frente, né, a explicação e o lead aqui. E o corpo da notícia tem que colocar em frente também, né? Vamos lá. Título. O título é uma frase curta, não é muito grande, não é uma oração, 2 orações. Não, é uma frase curta que tem uma grafia diferente do texto para chamar mais atenção, né? E ela é objetiva, vai falar sobre o que a manchete, sobre o que a sua notícia vai falar. Ela vai, tipo, explicar, vai dar uma noção pro leitor do que ele vai ver, né? Escrito nessa notícia. O título auxiliar, ele vai trazer um pouco de mais informações, né? Pra pessoa, pro leitor que vai ver o título, talvez ele vai entender um pouco, mas se ele ler o título auxiliar, ele vai conseguir entender mais um pouco e vai querer, né? E ler a notícia. Tanto que o título auxiliar também serve pra chamar atenção também, né? Como título também. Eu tô meio gripada, né? Que eu sempre tô com o nariz entupido. Então, por isso que tá assim minha voz. E também tem uma grafia menor do título, porque o título ele tem que chamar mais atenção, né? Da pessoa. O lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Ele explica para o leitor, né? O que, onde, quando, como, porquê, né? Tudo sobre aquele assunto da notícia. É um resumo básico para anteceder o corpo da notícia. E agora vem o corpo da notícia, realmente. O corpo da notícia ele vai trazer mais informações sobre o assunto, de forma mais detalhada, de forma mais explicada, né? Esse corpo da notícia ele vai conseguir abordar o tema de uma forma mais ampliada, né? Ele vai vir no parágrafo seguinte ao lead, né? O lead é o primeiro parágrafo e o corpo do texto vem depois do lead. Mudando de assunto agora, valor semântico dos tempos verbais. Aulas 58 e 59 no livro 3. O valor semântico de algo significa que é o, tipo assim, significado real, né? Você fala, o valor semântico de tal coisa, é o significado real daquilo, né?
Então, pra gente poder entender os tempos verbais, a gente tem que saber o valor semântico deles, né? Então, vamos lá. Eu acho, como eu coloquei aqui, tem algo pessoal e tal. Eu não fui muito pessoal nessa parte, mas eu coloquei que eu acho um pouco complexo, né? Isso dos tempos verbais, porque, tipo, é tranquilo, se todo mundo pensar assim, presente, passado, futuro, acabou. Não, mas é que tem pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito. Acho que são coisas muito complexas. Mas vamos explicar, né? Eu tentei deixar aqui bem resumidinho. Modo imperativo. Escrevi aqui. Ele dá um conselho, é um modo que dá conselho, dá uma dica, uma ordem, né? E ele é composto pelo presente do indicativo. Então, você vai usar o modo indicativo quando você quiser retratar sobre um modo de dica, um pedido, um conselho. Pedido não. Conselho, dica e ordem. Exemplo. Preste atenção. Que seria um conselho. Presta atenção, né? Ou também poderia ser uma ordem. Preste atenção. E coma tudo. Que também pode ser tanto um conselho quanto uma ordem também. Que a pessoa comer tudo que tem no prato. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo, ele é um desejo, uma incerteza, nunca vai ser certeza. E uma possibilidade. E ele aparece em orações subordinadas. Exemplo. Talvez eu vou. Talvez, uma incerteza, uma possibilidade. Seria bom se eu comesse isso. Seria bom se eu comesse aquela maçã. Seria, uma possibilidade, seria, entendeu? Tempos do subjuntivo. O subjuntivo ele tem os tempos dele, né? Que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do futuro e futuro do pretérito. Bastante coisa, né? E o único modo, o único modo que trabalha com certeza, mas pode significar dúvida também. Eu não coloquei o nome aqui, mas tudo bem. Que é o indicativo, é o modo indicativo, né? É o único modo que trabalha com certeza. E os tempos do indicativo são os mesmos tempos do subjuntivo. Não tinha espaço aqui e eu quis deixar um pouco mais curtinho. Também por causa do tempo, né? Que essa gravação já vai ficar mais de 10 minutos, eu acho. Ai, professora, desculpa por fazer você ver tudo. Vamos lá, pro próximo. Capítulo 15. Provérbios e dificuldades ortográficas. Vamos falar sobre esses dois temas, né? No capítulo 15, aula 60, provérbios. Do livro 3. Os provérbios, eles são frases curtas, tranquilo, pequenininho. Porém, que trazem um ensinamento de vida, né? Geralmente pessoas mais velhas que falam os provérbios e ficam para sempre, né? E os provérbios eles estão presentes na nossa vida, nossas mães já falaram pra gente, nossos pais já falaram, né? Falando, o provérbio tal diz isso, né? E esse provérbio ajuda a gente a viver melhor às vezes, né? É uma sabedoria, né? Então, eita, minha tia chegou, não sei se você escutou. Exemplo de provérbio. Acho que você já conhece esse daqui. Eu coloquei as frases e a explicação do lado. Cavalo dado não se olha os dentes. Uma explicação disso. Que nós devemos mostrar satisfação a receber um presente, mesmo que não seja do nosso agrado. Então, tipo assim, se é um cavalo dado, geralmente as pessoas, quando vai comprar um cavalo, elas olham os dentes, né? Pela qualidade dos dentes do cavalo. Sabe se ele é bem cuidado ou não. Porém, cavalo dado. Se é um cavalo dado, não se olha os dentes, porque elas querem um presente. Então, a gente, mesmo que não seja do nosso agrado, a gente tem que mostrar satisfação pela pessoa ter dado aquilo pra gente, né? A união faz a força. Se as pessoas se juntarem, elas têm mais chance de conseguir o que querem. Se as pessoas estiverem em união, se elas estiverem em conjunto, elas vão ter mais chance perante a sociedade, perante várias coisas. Uma guerra e tal. A mentira tem perna curta. Não dá pra sustentar uma mentira por muito tempo. A mentira é algo que é errado e ela não dura muito tempo. Sempre vão descobrir a verdade. Um dia vão. Aula 62. Dificuldades ortográficas.
As dificuldades ortográficas, elas estão presentes na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm pouco estudo, né? Por causa que, tanto que elas geralmente são mais velhas, né? Pessoas mais velhas têm mais dificuldades ortográficas, pela questão de o estudo ter sido muitas vezes precário e talvez elas não conheçam todas as regras. E também porque a nossa norma, né? A nossa língua portuguesa, ela vem se atualizando sempre, né? Então, geralmente, o que era certo antigamente não é mais certo hoje. A gente não usa mais aqueles dois pontinhos em cima do U, né? São coisas bem diferentes. Então, eu vou falar agora sobre alguns erros ortográficos, né? Umas dicas também. Eu vi lá no livro que tava falando sobre os porquês, né, e tal. Só que eu resolvi falar sobre algo um pouco mais diferente do que tá no livro, porque eu acho que não poderia só copiar do livro, né? Então, vamos lá. Acréscimo de letras. Geralmente, algumas pessoas, né, elas confundem a escrever uma palavra que, tipo, tem uma consoante que é muda. Sabe aquele abdab? Abdab. Não sei se esse exemplo foi muito bom, mas eu vou colocar outros exemplos aqui. Espero que seja compreensível, né? Alguns exemplos. Beneficente. É algo beneficente. Vou fazer uma ajuda beneficente e tal. Vou fazer algo beneficente para aquela pessoa. Não beneficiente. Entendeu? Algumas pessoas escrevem e falam beneficiente, né? Acréscimo de letra. Você adicionar uma letra. Não tem aquele i ali. Mas geralmente colocam nesses erros ortográficos. Amnésia e não amnésia, né? Não tem o M é mudo, né? Não tem esse I, né? Outro exemplo, supressão de letras. Tem pessoas que elas tiram a letra da palavra. Algumas adicionam letras e outras tiram letras. Exemplo, né, de tirar letras fica propriedade e outros escrevem propriedade. É propriedade que as pessoas escrevem, porém o certo mesmo é propriedade. Tiraram um R, né? Outro exemplo, retrógrado e não retrógrado. Não é retrogado, é retrógrado. Outro tipo, troca na posição das letras. Algumas pessoas, elas trocam uma letra da palavra, tipo, trocam de posição uma letra da palavra. Exemplo, padrasto é o certo, e não padastro. Bicarbonato, e não bicarbonato. Extensão de nasalidade. É quando uma pessoa prolonga o som nasal de uma sílaba. Exemplo, mendigo, o certo, e não mendigo. Mendim, é mendi e não mendim. Até tirei o GO pra ficar mais fácil de ver aonde que tá errado, né? Sobrancelha e não sobrancelha. Produção de texto, capítulo 16 e 17. Carta argumentativa, no capítulo 16. Da aula 63 até 66. Carta argumentativa. Uma carta argumentativa, ela é uma forma de carta. Ela é composta por uma forma de carta, forma de uma carta normal mesmo. E também tem a tipologia da carta, né? E esse texto, ele defende uma ideia que o remetente quer passar para o destinatário. Então, o remetente vai usar argumentos para passar uma ideia para convencer o destinatário. A estrutura e característica dessas cartas argumentativas. A estrutura, data e local, primeiro, depois o vocativo, depois o corpo e o agradecimento da assinatura. Vamos lá. Na data e local, ela geralmente vem no início, na primeira linha, e apresenta a localização da pessoa que está enviando a carta está. Vocativo, para você falar, o jeito que você vai falar, como o chamamento, né, daquela pessoa, vem na segunda linha. O corpo do texto vem a partir da terceira linha, que tem que ter introdução, desenvolvimento, corpo e tal, conclusão e tal. Agora as características. Na introdução tem que apresentar sua tema e sua tese. Na introdução você tem que
falar, vou falar disso, tal, 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 tal. No desenvolvimento, apresentar os fatos para convencer alguém. Como eu tinha dito, né? Que é uma carta argumentativa, diz que tem que convencer, usar argumentos para convencer e tal. No último parágrafo, né? Vai lembrar o ponto de vista que você ia falar no início, né? Do tema. E os verbos são usados na segunda pessoa. Capítulo 17. Texto expositivo e explicativo. O texto expositivo e explicativo é um texto feito para transmissão de conhecimento sobre algum assunto. Então, você vai transmitir algum assunto, algum conhecimento para uma outra pessoa. E aí para você poder ensinar alguém, né, transmitir algum conhecimento, você tem que ter estudado, né? Então, leitura, pesquisa, conversa com pessoas especialistas, né? Algumas características desse texto expositivo e explicativo com outros textos informativos. Como outros textos informativos, ele tem que ser impessoal, não pode ter sua opinião, né? Tem que apresentar fato e não achismo. Como eu disse no primeiro vídeo lá, que não pode ter achismo. Linguagem. A linguagem tem que ser clara, tem que ser fácil, para qualquer um conseguir entender. A estrutura. A apresentação do tema, expor fatos e encerramento. Na apresentação do tema, a gente tem que falar sobre o que a gente vai argumentar no texto, né? O que a gente vai dizer, o que a gente vai expor, né? O que a gente vai explicar. Expor os fatos. Como é um texto expositivo e explicativo, a gente tem que ter fatos concretos, né? Fatos que vai convencer, que vai conseguir explicar direito para aquela pessoa o que a gente está querendo dizer. E encerramento é uma breve recapitulação do tema do texto. Professora, acabou. Eu gostaria de pedir desculpa. Eu tive pelo tempo também. Desculpa, é sério. Eu tive que pausar no meio do vídeo, porque lembra que eu falei minha tia chegou? Aí depois que eu falei minha tia chegou, eu pausei o vídeo e voltei depois também. Aí eu me confundi todo. Desculpa, eu sei que não é o que você tem que falar, né? Tem que estar bom de qualquer jeito. Todos temos imprevistos, mas desculpa se fiz algo de errado. Eu também só vim descobrir de um outro aplicativo que poderia ser melhor também há pouco tempo, né? Desculpa, professora. Só tenho pra falar isso mesmo. E eu usei os sites Mundo Escola, Brasil Escola, um site que são os professores que respondem, professores mesmo que respondem. Acho que foi esses três que eu usei. Beijo.